dia, gente! Simone, Sandra, Emanuele, Rita, Kátia, perfeição. Assim crio um futuro com você, em cada olhar, em cada ação. Elani, Zazinho, meu irmão, confio. Mudado, Sandra, agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço. Agradeço estar aqui para viver. Lourdes, E assim crescer, ser cada vez melhor. Aprendo a cada dia que o amor Regis, é o nosso rumo, meu bem maior, entrego, confio, aceito, agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço, confio, aceito, agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço. 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 Bom dia, pessoal! Hoje nós estamos no nosso 7º dia de quarentena, de retiro, e um dia, uma semana já, né? E não sabemos ainda quantos dias ficaremos. E enquanto isso, vamos aprendendo, e tem muito o que aprender. Ontem, na live de ontem, eu falei da vontade demasiadamente focada, que é falada naquele livro A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Está colocado lá, aí no Instagram, tudo que eu falo, a Luciana tem colocado para vocês depois buscarem. E eu quero aprofundar um pouco mais nesse assunto da vontade demasiadamente focada e falar sobre o despertar e sobre o ego. A diferença entre a consciência e o ego. E isso deveria ser um assunto que nós deveríamos aprender lá na nossa adolescência. Mas como a nossa cultura ela é extremamente ligada à racionalidade, ou era, né, e nós estamos tendo uma oportunidade de repensar isso, nós ficamos muito nas ações que são ações do nosso ego, e isso sem contato com a nossa essência, ou com a nossa consciência. E essas duas instâncias são diferentes. Então, a consciência é um aspecto interno, ou a consciência é tudo que é Deus, é a consciência, é o nome que você queira dar para isso, e que nós perdemos contato e ficamos numa estrutura separada disso,
que nós chamamos de ego. E em tempos de crise, isso fica muito evidente, porque como que você reage em tempos de crise? Qual é a sua motivação? De onde vem a sua ação? De onde vem o seu movimento? Ele vem da sua essência ou ele vem do seu ego? E nas vontades demasiadamente focadas, quase sempre a nossa motivação ela vem de nossos desejos egóicos e de nossa teimosia, inclusive. E aí nós perdemos contato com uma sabedoria que nós temos disponível, uma fonte de sabedoria que todos nós temos disponíveis, que é a nossa própria consciência. A nossa, colocando em palavras mais fáceis de entender, a nossa intuição, mas não é intuição. Consciência é o que nós de fato somos e que nos sentimos separados. E existem várias histórias e contos de fadas e metáforas explicando, e parábolas inclusive, explicando este retorno à casa, a volta do filho pródigo para retorno à casa, quando ele dissipa todas as suas energias e seus bens. É uma passagem, é uma parábola da Bíblia. Os contos de fadas, o conto de fada que eu falei ontem, da vassaliça, que são processos iniciáticos em que você entra para dentro de uma floresta em busca da luz, no caso da vassaliça, e vários outros contos, eles mostram a nossa natureza espiritual e nós afastados dessa natureza espiritual. A questão é que eu tenho insistido sobre esse assunto, sobre o despertar, porque é isso que me cabe falar na minha sensação interna. O que mais me cabe falar são dos processos do despertar, porque isso foi a coisa que eu sempre me interessei a vida inteira e que eu me sinto com propriedade para falar. A visão nativa americana do xamanismo, ele é um mapa do despertar. Assim como o Mahalila, ele é um mapa do despertar. E por isso que eu trabalho com duas tradições tão diferentes, mas com propósitos os mesmos, que é encontrar o ponto onde nós podemos começar a compreender essas camadas de ego que nós temos para entrar em contato com a nossa consciência. E só que isso nunca foi valorizado na nossa cultura. Eu mesmo sinto, dentro da minha própria história, o quanto que eu me sentia culpada, por exemplo, de parar. Isso faz parte da minha estrutura de ego, muito possivelmente, que eu não parar era uma sensação de improdutivo. Então, qual era o valor da nossa cultura? É ser produtivo. Então, tudo tem que ser produtivo, tudo tem que virar um produto. E tudo virando um produto, nós perdemos contato com aquilo que é o oeste, que eu falei ontem, a direção oeste da roda nativa de medicina. Para quem está entrando agora, e eu já disse isso ontem, mas vocês podem ir no meu canal do YouTube, Denise Mascarenhas Viver Consciente, e lá eu tenho vários vídeos explicando o que é a roda de medicina, o que é uma Mahalila e tudo mais, e vários contos, que eu também conto muitas histórias, explico essas histórias. Então lá vocês têm oportunidade de ver várias coisas que eu falo aqui e aprofundar lá no meu canal do YouTube. Então, quando a gente, esses contos de fadas e a roda nativa, eu perdi aqui o fio, o oeste da roda nativa de medicina, que é o sagrado feminino, ele sempre foi desvalorizado. E ele, no atributo principal dele, que é a conexão, que é o entrar para dentro. Então, se hoje nós estamos numa sociedade resgatando o feminino, o sagrado feminino, em vários aspectos, mas o aspecto do feminino que eu estou falando é o atributo máximo do feminino, que é essa capacidade receptiva. Receptiva de quê? Receber o quê? O que o feminino precisa receber? A consciência. Então, quando nós falamos do atributo do feminino, eu estou falando de atributo, não estou falando de gênero. É esse aspecto do feminino dentro de nós, sejamos nós homens ou mulheres, que precisamos acolher a energia da consciência, cujo atributo é masculino. Mas não é que Deus é um masculino,
é um atributo, porque é o gerador da vida, o que gera, e por isso no sentido de masculino, atributo masculino ou feminino. E nenhum é melhor ou pior do que o outro. Então o atributo do feminino, ele recebe a intuição, ele recebe essa experiência da consciência. E foi isso que nós perdemos, essa capacidade de ouvir. Inclusive não é só perdemos a capacidade, a gente desvalorizou essa capacidade. Então, ficamos com uma ferramenta só de racionalidade. Então, o que nós temos de ferramentas e que nós usamos, a única ferramenta que a gente usa é a lógica. Então, é lógico que, e porque é lógico que, nós vamos enfiando numa confusão que foi, que a gente vê essa confusão, essa desarmonia que nós presenciamos no nosso mundo. E Deus sabe o que faz, a consciência sabe o que faz. E não podia ter sido uma melhor coisa do que um vírus. Porque se fosse uma tsunami, nós não teríamos tempo de pensar, não teria nenhum retiro. O tsunami veio e acabou com tudo. Agora, com esse vírus e com esse retiro, nós estamos tendo uma oportunidade de não apenas pararmos e vivenciarmos na marra, na força, quase para algumas pessoas num castigo, de ficarmos reclusos e tendo que lidar com o Oeste. E tendo essa oportunidade, porque isso é uma imensa oportunidade de entrar em contato com a nossa energia da consciência. E aí eu me lembro dos rituais xamânicos. Existe um ritual xamânico chamado busca de visão. E esse é um dos mais importantes rituais xamânicos. E na busca de visão, a pessoa que quer fazer a busca, ela está procurando um contato com essa energia da consciência. Ela vai atrás desse contato. Só que isso é tão importante na cultura nativa americana que as pessoas vão fazer busca de visão toda vez que estão com alguma coisa importante para acontecer, um casamento, uma decisão, uma mudança, ou quando você está angustiado, não sabe qual é a direção a seguir, você vai atrás de uma visão. E para fazer essa busca, você vai até a montanha. Lá, essa busca ela é conduzida por um xamã. E esse xamã, ele define o local onde a pessoa vai ficar. E ela passa por privações. E as privações são não poder sair daquele lugar. Então, ela é demarcada um lugar, um círculo. Normalmente ao redor de uma árvore, que a pessoa fica plantada, e se chama plantar a pessoa, vou te plantar aqui debaixo dessa árvore. E a pessoa fica lá de 3 a 11 dias. Começam as buscas de visão com 3 dias. Depois, quando você está mais familiarizado com a busca de visão, você pode ficar 5, depois 7. Algumas pessoas ficam 11 dias na busca de visão. Então, nesses dias, não come nada. E a água é completamente regrada quando tem. Então, é em jejum inclusive de água. E quando você fica, e não tem nenhuma tenda, nenhuma capa, tem um colchonete, tem algum lugar para você deitar lá, uma coberta, se for frio o lugar, e é só isso que você tem. Você não pode sair nem mesmo para fazer suas necessidades fisiológicas que são feitas ali mesmo. Então, veja bem, por que uma privação tão voluntária e a pessoa se submete a isso? Porque nesta cultura eles dão valor ao Oeste, a buscar estas informações que vêm de um outro lugar, que é a nossa consciência. Senão eles não se submeteriam a tamanha privação. Jesus, quando ele começou a intuir o momento mais sagrado da vida dele, que foi a crucificação dele, ele fez um jejum, ele foi para o deserto e ficou lá 40 dias e 40 noites, buscando esse contato. Então, ele, que tinha toda essa conexão, se submeteu a uma privação de 40 dias para buscar o contato. Então, olha a importância do buscar o contato. E nós, 2 segundos, já perdemos o contato.
qualquer coisinha nós perdemos o contato. Ah, não consegui contactar. Eu estou muito sem conexão. Não consigo fazer essa conexão. E dá-se por satisfeito. Então eu tenho pessoas que falam isso para mim. Não, mas estou muito sem conexão, não consigo meditar. Eu não consigo me empenhar na busca. É isso que está dizendo. Eu não estou... não acredito nisso, não consigo e não tem nada para ser feito. Então, aí nós não nos responsabilizamos pela nossa conexão. E não acreditamos que buscar essa conexão seja algo importante na nossa vida. E essas culturas nos mostram isso. O quão importante é você manter-se conectado. Porque a nossa maior inteligência, se você pensar com um pensamento bem prático, a sua maior inteligência é essa. É como se você tivesse ali um relógio de sol, então, e um GPS potentíssimo. E aí você não sabe mexer lá naquele GPS potentíssimo e você fica lá no seu relógio de sol. Então, nós temos uma potência de conexão, mas que precisa que você entre em contato. E pelo menos que você comece, e é esse o meu propósito aqui, que você comece a valorizar isto, mesmo que seja difícil. É difícil conectar-se. 40 dias exigiu de Jesus lá no deserto. 40 dias de sacrifício, de ficar completamente sem alimento. Então você imagina como ele saiu de lá, deve ter saído magérrimo, porque 40 dias sem comer e sem beber nada no deserto, tendo visões de tanto de sacrifício que foi esse retiro dele. Então, ele entra em contato, ele está buscando esse canal, esse alinhamento com a sua consciência, está buscando o despertar. E os nativos, eles fazem isso com frequência, porque isso é valorizado. Então, na cultura nativa americana e em várias culturas xamanísticas, qual que é a diferença e por que essa importância que é dada? Eles não têm raio-x, eles não tinham, né? Hoje tem, mas dentro dessa visão dessa cultura nativa, não tinham raio-x, ele tinha que intuir que doença era aquela, o que estava acontecendo. Então ele dependia 100% da intuição para curas, para tomadas de decisões. Nós ficamos meio viciados. Estou com uma dor aqui, deixa eu ir lá, tiro um raio-x. Então nós ficamos viciados em coisas externas que dizem o que nós temos internamente. Os xamãs antigos não tinham esse recurso. Então, o recurso que eles tinham era a visão interna, era a intuição, era a percepção sutil dos campos de energia. Então, ele tinha que desenvolver esses atributos. E nós, lá no nosso passado histórico, nos nossos ancestrais, eles tinham isso. Mas com a ciência veio, ela coloca isso como uma coisa não científica, não replicável, não é mesmo? E aí ficamos todos somente na mão da racionalidade, da lógica e do pensamento que é mais estreito. Então, o despertar da nossa consciência exige de nós, primeiro, antes de mais nada, que nós mudemos essa crença de que isso não tem sentido, ou que não tem função, ou até mesmo uma culpa de pararmos para entrarmos em contato. Porque isso não é produtivo. Eu me lembro de uma vez que marcou muito, que eu custei a tirar essa crença de mim. Eu estava meditando e estava num grupo de pessoas que eram muito focadas no trabalho. Eu estava numa equipe de trabalho e eu estava fora do horário de trabalho. E um desses colegas meus, ele me ligou, e justamente no momento que eu estava meditando. E ele me perguntou: o que você está fazendo? Eu falei: estou meditando. Ele falou assim: hora do trabalho, tem que levantar agora, foco, e não sei o que, e não sei o que. E eu era muito nova naquela época. Então, eu fiquei com uma culpa, e aí toda vez que eu parava, eu ficava com culpa, como se eu estivesse improdutiva, como se aquilo não tivesse função. Então, esse é o pensamento que não é só meu. Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. Com uma sensação de improdutividade. E estão vivendo isso agora. Eu tenho quase certeza que muitos de vocês, ou que todos vocês em algum momento, estão sentindo culpa porque estão parados. Porque eles não estão podendo fazer nada.
Esse foi um contexto que nos foi colocado. Então, nesse momento, é muito bom que a gente comece a pensar nessa possibilidade de meditação como uma ferramenta poderosa para que a gente possa entrar em contato e saber quais os próximos passos. Os próximos passos serão diferentes dos que nós já demos. O mundo mudou, as coisas mudaram, nós estamos dentro de casa. Você não sabe se essa quarentena vai durar até semana que vem ou vai durar um mês. E eu sei que todos nós temos dificuldade, vamos ter que lidar com situações práticas da vida, mas com soluções que têm que vir da nossa alma e não só do nosso ego. Nós temos que abrir espaço para que isso aconteça. O mundo, ele vai mudar, tomara que mude, na verdade, que o mundo precisa de uma mudança, que se esse sacrifício que todos nós coletivamente estamos fazendo, que ele não seja em vão, que nós possamos, a partir desse momento, entrar em contato com a nossa energia espiritual de uma forma como nunca entramos. Mas para isso a gente precisa de entender determinadas coisas, porque nós não temos essa educação. E é por isso que precisa ensinar, porque como seres e buscadores dessa conexão, nós somos quase bebês, porque nós não temos uma cultura que nos ensinou. Então a gente tem pouca experiência nisso. Nós temos muita experiência em sair correndo lá para fora e sendo empresários e correndo atrás do marketing e sei lá mais o quê, e traçando metas e planejamentos estratégicos. Mas para dentro nós temos recursos limitados, tanto de lidar com as nossas emoções, de lidar com a nossa sombra, de lidar com os sentimentos que vão começar a aparecer, que eu já estou vendo no atendimento terapêutico, porque nós já estamos há uma semana de quarentena. Na próxima semana, as pessoas vão ficar mais entediadas, vão ficar mais nervosas. Então, como lidar com esses sentimentos? Como nós podemos lidar com tudo isso que vai aflorar dentro de nós? Com recursos internos. Porque não vai dar para ir para o shopping, distrair. Não vai dar para fazer uma grande comida, porque você está racionando até comida, porque senão você tem que sair muito para fazer não sei o quê. Não vai dar nem para namorar. Não vai dar para... O Tinder agora deve estar assim, totalmente sem função. Não vai dar para substituir essa sensação de angústia e vazio existencial por nada que nós estamos acostumados a fazer. Não vai dar. Então, nós precisamos de aproveitar esse momento sagrado com um momento de muita gratidão, porque coletivamente nós todos estamos aprendendo na marra e a entrar. E que bom que o universo, que Deus, que a consciência encontrou, foi esse o meio de fazer essa transformação. É um ótimo meio, se você for pensar bem. Fez todo mundo parar, fez todo mundo entrar em contato. É um meio incrível. E aí, nesse dia de hoje, parece que tem uma energia especial, né? Até mesmo o Papa está lá, vai fazer uma oração às 2h da tarde, eu vi ontem, uma bênção para todo mundo. Hoje é sexta-feira e é o nosso 7º dia, para muita gente é o 7º dia de retiro. Então, eu quero falar sobre meditação como uma chave para entrar em contato. Nós fizemos aqui algumas jornadas, mas é bom entender a diferença entre relaxar, se soltar, fazer uma jornada, uma visualização criativa, que é quando, por exemplo, eu conduzo uma jornada igual eu fiz ontem, e aí nós estamos indo atrás de uma forma. Então, nessas jornadas xamânicas, sempre a gente está indo atrás de uma forma, estou indo atrás de um guia, de uma cura, estou fazendo algum tipo de visualização, integrando alguns elementos, e isso tudo é muito bom. Mas a meditação verdadeira não é essa. A meditação verdadeira é uma meditação que você entra para dentro de um lugar sem forma, e não estou indo atrás de nada. Não estou indo atrás nem de um guia, nem de uma imagem, nem de uma situação, e nem mesmo de uma resposta para uma pergunta. Não estou indo atrás de nada, estou indo atrás da consciência, e a consciência não tem forma. Então, é encontrar, é tirar as formas. Então, é uma meditação em que aparece uma forma e você larga ela para lá. Então, aparece um pensamento.
Ai, meu Deus, eu tenho que pagar aquela conta amanhã, não sei como é que eu vou fazer. Você diz para esse pensamento, depois eu penso. Daqui a pouco eu penso nisso. Ah, vem de repente você se enfiou no medo. Depois eu penso nisso, isso é só um pensamento. Isso é só um pensamento. Depois penso, depois penso. Depois você vai lidar com essas situações práticas no momento em que você se para meditar, realmente você está na não ação. Então você estabeleceu que aquele momento é de não ação. Então eu não vou agir pela mente, ainda por cima pela mente, né? Então nós temos um vício do pensar. E esse vício do pensar, ele é difícil e quase impossível, digamos, de parar o pensamento. Ele tem um fluxo próprio. Então eu já disse aqui numa live que o pensamento é como aquelas maquininhas de bolha de sabão. Ela tem vida própria e fica lançando pensamentos. Então, essas bolinhas de sabão, elas causam um problema para você no momento em que essa bolinha de sabão ela se junta a uma emoção e aí ela tem realmente um peso. Aí ela vira um peso e cria um imprint no nosso psiquismo. Mas enquanto é só um pensamento que é uma bolha de sabão, ele vai embora, ele não causa nenhuma impressão, ele não causa nenhum problema. Então vamos entender que o pensamento é uma máquina. Ele é uma máquina que produz pensamentos. Então existe uma máquina dentro de nós, vamos falar assim, que produz pensamentos e fica assim o dia inteiro produzindo pensamento. E no mundo virtual, nós aumentamos muito porque a gente fica vendo uma notícia, outra notícia, outra notícia e nós vamos alimentando esta máquina de pensamento. Você, com o seu pensamento, quando você está muito negativo, você acha que você toma melhores decisões ou piores decisões? Quando você está muito tenso, as suas decisões são as melhores ou as piores? Quando você está emotivo demais, as suas decisões são melhores ou piores? Por mim, na minha própria experiência, quando eu estou muito nervosa, eu fico sem educação. Então não é uma boa atitude. Então fico grossa. Eu detesto ficar grossa. Então, mas mesmo assim, quando estou nervosa, com medo, tenho essa ação. Essa é a melhor atitude? Daqui a pouco eu tenho que ir lá, refletir, pedir desculpa. Olha que perda de tempo e de energia. Então, assim, a emoção e a preocupação, as emoções, elas apontam para um lugar, elas têm função, mas você mergulhar nelas, ela começa a te desviar das melhores soluções. Então, quando nós estamos com uma carga emocional, nós precisamos fazer alguma coisa, porque isso não é a melhor solução. E é isso que eu risco, e foi até por isso que me motivei a fazer essas lives, porque como psicóloga, como pessoa que trabalha com muitas pessoas, eu sei do desafio que é uma quarentena. Para muitas pessoas é muito desafiador. É muito desafiador enfrentar convivências que você não estava acostumada a conviver toda hora, ao confinamento, a preocupação com o seu trabalho. Então isso vai ser uma carga de emoção que se a gente não tiver ferramentas, nós vamos enfiar nelas e não vamos tomar as melhores soluções. Vejam as lives anteriores que tem lá algumas ferramentas para lidar com uma emoção muito intensa que você não está conseguindo sair. Mas a ferramenta de hoje, nem gosto de chamar de ferramenta porque é muito preciosa para falar que é uma ferramenta. A ferramenta fica parecendo um martelo, né? E não é isso. É muito mais que isso. É de fato a nossa possibilidade de conexão. Então, voltando. A meditação verdadeira, ela busca um ponto de neutralidade, de sem forma dentro de nós. Não é uma jornada que você vai buscar a forma, você vai buscar a não forma. Ou melhor, você vai soltar as formas para chegar nesse ponto. Nesse ponto que pode ser um segundo, um pontinho de alfinete, que no outro dia vira um pouquinho maior, no outro dia vira uma moedinha. Então, é um lugar vazio. Qual é a vantagem de entrar nesse lugar vazio? É descansar na consciência. Imagina que você é o oceano. Nós somos o oceano.
mas na nossa forma individualizada, no nosso eu separado. Então eu sou uma onda, uma onda. A onda sempre retorna ao mar, e aí volta com outra onda e retorna ao mar. Então quando essa meditação é como se você fosse uma onda e se descansasse no mar. Então, ao voltar a esse estado relaxado, a esse estado de não forma, nós vamos fortalecendo um descansar na consciência. E qual que é a vantagem disso? Porque a mente egóica sempre quer perguntar a vantagem. Então, qual que é a vantagem de eu sumir no mar? A vantagem é que lá você descansa na consciência. Isso pode ser que você não traga nenhuma forma dali, mas você abre uma possibilidade de escuta interna como nunca teve. Como você começa a despertar para esta realidade da consciência e ver como que a nossa estrutura de ego funciona. Como que nós somos programados mentalmente, como que a gente tem uma estrutura de ego que ela eclipsa a nossa consciência. Ela não permite que a gente se perceba como consciência. Então, as nossas atitudes elas ficam separadas da nossa atitude de consciência. Então, essa meditação ela é mais profunda e por isso mesmo mais difícil. Mas como nós já estamos no 7º dia, eu vou fazer essa meditação com vocês. E depois eu gostaria, inclusive, que vocês compartilhassem comigo no meu WhatsApp como vocês estão se sentindo, se estão tendo alguma dificuldade ou se querem até me sugerir alguma coisa. Porque eu já adianto que não é esta meditação é mais difícil. Então, mas nós vamos buscar. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é tirar a forma. Você começa a relaxar e eu não estou conduzindo nada, você fica no vazio. E aí, o que acontece? Entra um pensamento, ele te captura. Daí a pouco vem outro pensamento, te captura. Ou então você dorme. Daqui a pouco você dormiu. Então, eu já adianto que essa meditação, ela vai exigir da gente treino um pouco todo dia. Então, nós vamos começar relaxando. Eu estou explicando antes, para que depois a gente, quando começar, eu não preciso explicar. Então, nós vamos começar com respiração e relaxando o peito. Quando eu falo, preste atenção no seu coração, eu estou falando da parte física. Porque o coração, aqui, essa região do peito, é um músculo. E quando nós estamos tensos e mentais, isso aqui fica fechado. E quando a nossa energia está mental demais, não está aqui. Você pode observar. Se você estiver muito mental, o seu coração está fechado. Ou se você estiver com muito medo, a energia ela fica mais aqui abaixo. Dá um frio na barriga, dor de barriga, dá uns calafrios, alguma coisa que é aqui. Então, se a energia está aqui, também não está aqui. Então, o primeiro passo é soltar o coração. Então, quando a gente começa a relaxar e soltar o coração, você vai perceber que a energia mental, ela sai daqui e cai naturalmente. Você não precisa brigar com o pensamento. É só soltar o coração, abrir o coração. Mas o coração, ele é muito sensível. Sabe aquelas, esqueci como é que chama? Uma florzinha que quando você encosta nela, ela fecha? Ou aquele bichinho que enrola, vira um carocinho, esqueci, alguém lembra o nome para mim. Esqueci o nome. Então, o coração ele faz isso. Ele abre, qualquer coisinha ele fecha. Aí eu preciso intencionalmente, fazendo assim com ele, ó, abre o coração de novo. Porque o coração, ele sente todas as emoções. Então, ele precisa abrir com a nossa intenção. Então, se eu estou com medo, se eu estou magoado, se eu estou com raiva, o coração se fecha. Mas, à medida que você vai entrando nessa inteligência do seu coração, você vai percebendo. E aí, você vai fazendo esse ritual o dia todo. O dia todo. Então, ontem eu vi uma notícia que me fechou meu coração. Aí eu percebi na hora, eu falei assim, meu coração fechou. O que eu fiz? Parei, respirei. Abri o coração de novo. Precisa abrir o coração. Porque se o seu coração está fechado, você fica mental. Aí você entra numa baixa de energia. E com baixa de energia, você não vai achar a solução. Esse é o ponto. Complicado. Então, nós precisamos sair, falando do tabuleiro do Mahalila, da primeira linha.
precisamos ampliar nossa energia lá em cima, estar com a energia lá em cima, para que você está no alto da montanha e encontre as melhores saídas para você. Meditar é subir a montanha. Subir a montanha é ver adiante. Se você está perdido, suba na montanha. Não é uma regra? Perdi no meio do caminho. O que você faz? Sobe na montanha para ver onde que está o caminho. Porque lá embaixo não dá para ver. E no meio da confusão é que a gente não vê mesmo. Eu adoro fazer caminhada. E tem um terreno na Serra do Cipó, que ele é uma montanha. Mas como ele é muito fechado, uma mata fechada você se perde até mesmo dentro do seu próprio terreno. Porque até do próprio lugar que você conhece. Porque você não consegue ter muita visão. Então sempre que você perdeu a visão, você tem que subir a montanha. Perdi a visão do futuro, então suba a montanha e não fique no meio, misturado lá na confusão, preso na areia movediça dos sentimentos, das emoções. Então, voltando à compreensão da meditação, o nosso coração precisa abrir. Primeira etapa de um processo de meditação é abrir o coração, perceber aonde você está com a sua energia. Está na cabeça? Está aqui ou está aqui? Se está aqui, está ok, começamos. E aí nós entramos em contato com o quê? Com nada. Com vazio. Veio um pensamento e você... Depois eu penso. Veio outra coisa? Agora não. Veio outra preocupação? Mas daqui a pouco. E vai largando as formas e vai aprofundando no vazio. Quando você vai aprofundando no vazio e chega no vazio, você só percebe que chegou no vazio quando você sai dele de volta. Porque o vazio é o vazio. Então, não tem você lá pensando no vazio. Então, no momento em que você sai desse estado, é que você percebe, uau, eu estive em algum lugar, num vazio. E esta entrada, esse descansar na consciência, é como se fosse um banho de energia. Ele abre a porta. Cada vez que você faz isso, você abre uma porta de conexão, a sua conexão começa a se fortalecer. O canal de conexão começa a se fortalecer. E mesmo que naquela hora você não tenha nenhuma intuição, nem nada, mas durante o dia a sua intuição aumenta, à noite você tem um sonho, você fica mais conectado, você fica mais energizado, você sabe melhor o que fazer, as coisas chegam mais fáceis para você, as alternativas, as soluções, as conexões, vem uma outra energia. Então vamos tentar? Agora, como eu disse, talvez seja difícil, não tem problema. Em frente, talvez hoje você não consiga chegar lá, não tem problema. Mas é assim que nós vamos começar a treinar isso, tá ok? Então eu vou colocar uma música e nós vamos fazer juntos essa meditação e eu vou deixá-la por 10 minutos, ou seja, eu vou deixar um tempo razoável ou até mais um pouquinho para que a gente consiga ir aprofundando nessa meditação. Vou colocar a música e nós vamos começar juntos. As we open to what is beyond now. Vamos respirando então, sendo colocado numa posição confortável. Inspire pelo nariz, feche seus olhos, relaxe seu corpo. Deixe que o ar entre suavemente no seu coração. Observe o estado do seu coração neste momento. Observe se ele está fechado. Observe se a sua energia está no coração ou se por acaso você está com energia muito mental na sua cabeça, ou se você está muito assustado, com muito medo, e aí a sua energia está, além de mental, está também na região do baixo ventre, com uma sensação de aperto no estômago. Se você estiver sentindo estas sensações, respire profundo, leve a sua intenção até esta região do corpo, seja a sua cabeça, sua mente.
ou seja, seu estômago, sua barriga, seu ventre, e com a sua respiração vá soltando devagar esta região. Solte. Relaxe seus olhos, eles são muito mentais, os nossos olhos tensos têm a ver com o uso excessivo da nossa mente. Solte sua língua. A língua tensa tem a ver com diálogo interno. Relaxe seus olhos, a sua língua, o seu pescoço. Solte completamente na cadeira ou onde você estiver. Cada tensão que você percebe, solte. Apenas tenha uma intenção de encontrar esse ponto neutro, sem forma, vazio dentro de você. Só coloque a intenção e nada mais. A própria consciência te conduz. Não precisa conduzir-se. Apenas observe. Toda vez que você pulou para dentro de algum pensamento, volte para o centro. Depois eu penso nas contas. Depois eu penso no que fazer amanhã. Depois eu dou vazão a alguma ideia que surgiu agora. Agora apenas solte, relaxe e aprofunde cada vez mais. Vá entrando cada vez mais profundo. O que importa agora é ir soltando, soltando, solte.
chão. Descanse nessa sensação de paz, tranquilidade. Descanse na consciência. Você é a consciência. Você é o mar. Comece a sentir seu corpo, sinta seus pés no chão, as suas mãos. Movimente-se suavemente. E agora sim, vamos criando uma forma, pensamento de gratidão. E vamos envolvendo todas as pessoas que estão nessa live, mesmo que você não as conheça, na pura luz. Que cada uma dessas pessoas receba a luz que está necessitando. Vamos nos visualizar como um círculo de mãos dadas, levando energia uns aos outros, fortalecendo a nossa luz. Lembrando que o nosso medo, desespero não nos ajuda a solucionar os problemas. Você tem ferramentas melhores para solucionar os problemas, estando bem consigo mesmo. Vamos ampliando esta corrente de paz, mesmo na dificuldade, estar em paz. Escolha estar em paz. Escolha passar o dia bem, sentir o vento, olhar o sol, abrir a janela de onde você está, olhar as nuvens, ouvir o canto dos pássaros. Escolher alguns minutos do seu dia para meditar, soltar seu coração, tomar um banho e sentir a água caindo no seu corpo, tomar um café e sentir o sabor na sua boca, apreciar o espaço onde você está, buscar a beleza, harmonizá-lo, limpá-lo, deixá-lo bonito. Fazer isso com presença, com o coração aberto. Apreciar um bolo que você está fazendo em casa, suas habilidades culinárias. Colocar a mesa bonita para tomar um café. Tudo com a sensação de abertura. E com essa alegria e com essa paz, não alegria, porque às vezes a gente nem está alegre, mas com essa paz, com o coração aberto, nós vamos estendendo as nossas bênçãos à sua cidade, ao Brasil, a Portugal, que está me escutando também, a Espanha, a Itália, que está precisando de bênçãos, a França, a Europa inteira, a China, aos Estados Unidos. Vamos visualizando como uma onda num lago, ampliando a potência cada vez que a gente intenciona a mudança de consciência. O que nós precisamos pedir é a mudança de consciência. Que todos possamos aprender com essa experiência e que possamos sair desta situação num outro estado de consciência, na quinta dimensão. Lembrando que a quinta dimensão nada mais é do que o contato com a nossa consciência,
Essa é a tão falada quinta dimensão. É sair da dualidade do ego, da terceira dimensão, e fazer exatamente isso que nós estamos fazendo aqui e agora. Vibrar na quinta dimensão. Sinta seu coração aberto. E vamos cantar uma música de finalização, agradecendo essa oportunidade. Essa música é tão fácil de cantar, gente, só tem uma fala. Eu agradeço, eu agradeço. Vamos cantar juntos? Agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Essa live vai estar no IGTV. Agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Meu telefone 996141662. Alguém me pediu ele aí. 996141662. Meu WhatsApp. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Faça valer o que você aprendeu. Fique em paz. Medite todo dia. Vamos fazer diferente. Vamos ajudar as pessoas que não sabem disso. Seu Eduardo, agradeço. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Amanhã tem mais, gente. Amanhã é sábado. Estou planejando fazer um Zoom com vocês, mas eu não sei ainda como. Para a gente compartilhar as experiências. Mas eu queria saber como vocês estão se sentindo. Compartilhe comigo no meu WhatsApp. Agradeço, eu 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 agradeço. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Hoje às 2 horas o Papa vai fazer uma oração. Vamos dar força para ele. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço.